racismo mais te marcou? Foi numa que eu tava no shopping com a minha avó e a gente entrou numa loja de sapato e, tipo assim, a gente não foi atendido, simplesmente. A gente entrou e o pessoal entrou lá, tipo, foi pro fundo da loja e pediu pra chamar funcionária nova porque a gente não era adequado pra se atender, tipo, uma parada assim. Eu era pequenininho também, não entendia muito bem. E ela, tipo, ficou brava e acabou, né, se revoltando e tal. Enfim, depois disso a gente ficou meio constrangidão, né? Eu tava no 7º ano, mais ou menos. Eu tava com as minhas amigas brincando lá no refeitório. E uns meninos começou a... Que no dia eu tava com o cabelo bem armado, assim. Os meninos começaram a olhar pro meu cabelo, me chamar de macaca, cabelo duro, cabelo de bombril, essas coisas. E, tipo, na hora eu fiquei sem reação. Eu comecei a chorar, tal, me sentindo, sabe, querendo prender o meu cabelo. Aí as minhas amigas pediram pra levar eles pra diretoria, mas eu achava que a culpa era minha, então eu queria deixar isso quieto. Só que elas foram lá, eu lembro até hoje que foi o professor Adriano que veio falar comigo, que eu não podia fazer isso, que eu tinha que levantar a minha cabeça, que eu não podia aceitar esse tipo de situação, pra eu cuidar mais de mim, pra eu ter uma autoestima mesmo, que eu não podia aceitar esse tipo de situação comigo. Foi aqui na escola. No 2º ano do ensino médio, eu era novata na escola, acho que não era nem uma semana. Chegou um rapaz lá na minha sala, eu não falava com ninguém, ele estava lá com o grupinho dele e ele puxou meu cabelo muito forte. E aí ele falou que precisava cortar, se ele quisesse ele me levava no cabeleireiro dele. E assim... Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar quieta, então eu debati muito com ele, fui mandada pra fora da sala junto com ele. Eu não vou falar uma situação minha, mas vou falar uma situação que minha mãe passou, que marcou muito a infância dela. Ela ia na escola, né, normal, e o cabelo dela é bem crespo, é o 4C. E ela não sabia, quer dizer, a mãe dela não sabia cuidar muito do cabelo dela e tal. E meio que ela trançava o cabelo dela e ela mesma cuidava do cabelo dela. E ela fazia bastante trança, né? E quando ela foi pra escola com essas tranças, um professor de geografia deu um apelido pra ela que ela não gostou muito, que foi Medusa, por conta das tranças. E diz ele que pareciam cobras, mas não era tranças, né? Ela ficou muito mal com isso foi se estendendo por 1 mês, 2 meses, até que ela falou, não, chega, eu vou falar isso pra minha mãe. E daí ela falou pra mãe dela, ela ficou muito arrasada, né? Porque tipo, nossa, um professor falar isso pra uma aluna. E daí ela foi lá na diretoria, falou, como assim? Chamou o professor e o professor chegou lá e falou, não, eu nunca quis ofender essa raça de vocês, que não sei o que, eu nunca quis ofender ela, que as tranças dela lembram cobras, mas nunca no intuito de ofender, mas claramente era para ofender, até porque, né, ela era a única mais preta da sala e ele só tinha apelido para ela, então sim, era um racismo. A minha mãe, no ônibus, tipo assim, ela tava grudada em um homem. E aí o homem falou assim, nossa, você tá fedendo, não sei o que, tipo assim, pela cor dela. Falou assim, se você não quer que eu fique aqui, é só você sair. Aí ele falou assim, não, você tá fedendo, esse tipinho de cor. O sentimento na hora de ter sofrido isso? O meu sentimento foi raiva. Eu queria acabar com ele ali, naquele momento. Sentimento de desvalidação, né? De vergonha. Qual seria a sua reação ao ver ou sofrer uma situação delicada racista? Se eu visse alguém sofrendo racismo, eu ia chegar na pessoa, ia reclamar com a outras, ia falar que isso não podia e ia acolher a pessoa que estivesse sofrendo, ajudar ela da melhor forma possível. Na hora eu acho que eu ficaria muito chateada, mas também eu ia debater, porque eu também não gosto de ficar calada. Quando você aprendeu a se amar? Quando eu vi que os comentários das pessoas não importavam muito e eu busquei mais da cultura e vi que a minha pele e meu cabelo é lindo. Comecei a me amar quando eu
me olhei no espelho e percebi que não precisava me odiar tanto. Você gostaria que as próximas gerações soubessem ou entendessem sobre racismo institucional? Sim, gostaria, né, que soubessem, principalmente dos seus direitos, né, das leis que nós temos, né, que houve até mudanças nas leis há pouco tempo, né, onde se torna um crime, né, muito mais pesado, né, sem fiança. Então todos devem saber, né, e saber dos seus direitos. Na sua opinião, a falta de representatividade faz com que as situações racistas se agravem mais? Sim, com certeza. Na minha opinião, tipo assim, a representatividade, porque falta, né? Muita representatividade preta, normalmente na política, nas televisões, até tem, mas normalmente assim não é tanto. Na internet normalmente tem, mas falta muito, porque nós que somos garotas assim jovens, a gente vê muitas influenciadoras, blogueiras e tal, e nunca é sempre uma preta de verdade. Eu acho que a maioria é tudo branquinha, que ajuda, tipo, dar dicas de cabelo liso, normalmente. Falta muito também, eu acho que em todo lugar falta, até nas escolas, a maioria dos professores são brancos, e também eu acho que isso é essencial para, tipo, combater o racismo. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. O mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas.